Marcela, fui o pastor da Taninha e do Guilherme, e estou muito honrado de estar aqui com vocês, amém? E creio que, mesmo tamanha distância, o que nos une é muito maior do que aquilo que poderia nos diferenciar. Feche seus olhos, curva sua cabeça, vamos convidar. Tá sem som? Oh, glória! Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Amém! Amém, amém, amém! Vê se tá certo aqui. Tá? Tá no máximo aqui. Se não der, a gente faz sem som mesmo. Não tem problema não. Glória! Glória a Deus! Glória a Deus! Então, rebobinando. Bom dia, graça e paz. Amém? É uma honra estar aqui com vocês, uma alegria. Eu sou o marido da Marcela, fui o pastor do seu pastor e da Taninha. Sou, não sei o que eu sei. Amém? E estou aqui para compartilhar uma palavra do coração de Deus com vocês. Mas antes de tudo, vamos convidar a estrela da festa. Vamos convidar o Espírito Santo para que ele esteja com liberdade nesse lugar. Amém? Eu creio que nessa igreja a estrela é Jesus Cristo. Amém? Nenhum homem vai cobrir esse lugar. Pai, obrigado, Senhor. Nós te damos graça, te louvamos. Reconhecemos, Pai, a manifestação da tua presença em nosso meio. Reconhecemos que o teu Espírito Santo já paira sobre nós nesse momento. Obrigado, Pai, pela parte que cada um trouxe da sua unção, da unção que Jesus distribuiu entre os homens. Obrigado porque o meu irmão trouxe a parte dele, o outro irmão trouxe a sua parte. E como somos mais de 2 ou 3 reunidos em teu nome, o Senhor está aqui representado, Pai. Obrigado porque somos o corpo de Cristo nessa terra. E através do teu Espírito, grandes coisas serão realizadas em nossas vidas e através de nossas vidas. Eu declaro uma manhã inteiramente entregue ao Senhor, aonde a tua autoridade prevaleça nesse lugar. Nós temos coisas do nosso coração, nós temos coisas da nossa mente, mas nós queremos subjugar todas elas à tua vontade. Que não seja feita a nossa vontade, mas a tua vontade nesse lugar. Eu declaro em nome de Jesus uma manhã inteiramente conduzida pelo Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém. Obrigado, Ministério de Música. Glória a Deus. Uma honra ter um baterista desse. Você pode se sentar. Amém? Glória a Deus. Então, quem aqui assistiu às ministrações da Marcela? Fica com a mão levantada para eu reconhecer você. Você que já assistiu a ministração da Marcela. Então, esquece tudo, porque eu sou completamente diferente, amém? A gente manda a Marcela na frente para amaciar vocês, porque ela é mais suave, mais doce. E agora chega o pastor Calxande, que você já está amaciado, e a gente vai conversar um pouquinho sobre algumas coisas que alteraram a minha vida, e eu gostaria de compartilhar com você alguns ensinamentos que alteraram. Hoje nós estamos celebrando uma data importante. Tem alguma coisa errada que precisa ajustar? Está tudo bem? Glória a Deus. Amém. Quando a esposa do pastor se mexe é porque ele está fazendo alguma coisa errada. Amém? Fica a dica. Então, glória a Deus, estamos aqui para tratar sobre alguns assuntos que fazem com que a gente avance mais. Em primeiro lugar, quero dar parabéns, achei a igreja linda, e eu sei que deve ter a mão de muita gente, porque a igreja não funciona com uma pessoa só, né? Parabéns, está linda, está tudo com muita excelência, muito capricho, isso alegra, né? Qualquer pessoa que vai entrar nesse lugar vai saber que a excelência de Jesus está aqui. Amém? A Bíblia fala, esse não é o tema, mas a Bíblia fala que quando a rainha de Sabá, ela foi à casa de Salomão, ela já ouvia falar da sabedoria de Salomão, ela ouviu Salomão responder as coisas que ela falou, mas teve um momento que ela entrou em êxtase. E o momento que ela entrou em êxtase não foi enquanto Salomão falava, mas foi quando ela observou a casa de Salomão. Amém? Então esquece aquele negócio, quando a visita chega na sua casa, você dizer, não repara não, porque ela vai reparar. Amém? Ela vai reparar, principalmente o banheiro e a cozinha. Então, já fica ciente que é assim que funciona. Diz que ela entrou em êxtase, porque ela reconheceu a excelência
na casa, ela reparou a roupa dos empregados, ela reparou a comida que servia, e foi nesse momento que ela entrou em êxtase e liberou que os presentes entrassem. Tinham camelos na porta, cheios de diamantes, pedras, ouro, e quando ela vê aquela excelência, ela libera para aqueles presentes entrarem. Quem sabe aqui que excelência libera bênção? Amém? Deus às vezes está só esperando você ajeitar a caixa para dar o presente. Mas a caixa bagunçada ele não consegue entregar nada, né? Quem aqui compra roupa para o filho que não arruma armário? Você manda arrumar o armário primeiro para chegar roupa nova, não é assim? Então, na nossa vida é a mesma coisa. Arruma a caixa que Deus vai completar ela com bênçãos sem medidas. Amém? Glória a Deus. Eu estou aqui hoje para falar com você sobre fé. Um tipo de fé. A Bíblia vai falar sobre fé de várias formas. A Bíblia vai falar sobre a fé genuína. A Bíblia vai falar sobre a fé pequena, a fé grande. A Bíblia vai falar sobre uma fé que Jesus se admirou. A Bíblia vai falar sobre a falta de fé. Então, existem tipos de fé. E eu quero tratar especificamente hoje sobre uma fé que fez Jesus ficar espantado. Quem gostaria aqui de ter uma proporção de fé que fizesse Jesus ficar admirado? Amém? Que fizesse Jesus dizer assim, quem é esse cara? Né? Eu fico pensando em Salomão, quando faz aquela oferta. Dizem que os reis, eles faziam holocausto de dezenas e centenas de animais. Mas a Bíblia diz que Salomão fez holocausto de milhares de animais. E aí Deus em pessoa falou, meu filho, o que tu quer? Porque, pelo amor de Deus, como é que tu faz um negócio desse? Deus ficou tão admirado com a grandeza da oferta de Salomão, que diz para ele pedir o que quiser. Pensa, Deus na sua frente agora, não é o jeito da lâmpada não, Deus falando, o que você quer? E aí Salomão diz, me dá sabedoria para conduzir o teu povo. Salomão não era bobo também, já era inteligente, falou, me dá sabedoria para conduzir o teu povo. E aí Deus fala, eu vou te dar sabedoria, mas também vou te dar riqueza. E nem tinha pedido riqueza, mas ganhou sabedoria e riqueza. Por quê? Porque fez algo que superou a expectativa de Deus. Eu sei que você tem expectativa em Deus, amém? Mas você sabia que Deus também tem expectativa em você? Que tal superar a expectativa dele? Fazer Jesus ficar, meu Deus, quem é essa pessoa com esse tipo de fé? E eu quero que você abra lá comigo, em Mateus 8, para a gente identificar que tipo de fé é esse que a gente vai falar hoje. Que há um tipo de fé especial que fez Jesus ficar admirado. Mateus 8, do versículo 8 ao 10, fala sobre um centurião. O centurião era um comandante de uma centena de soldados. Então, era alguém revestido de autoridade. Amém? Contextualizando aqui, a gente está falando de um romano, na época que o Império Romano dominava. Então, os judeus eram subjugados ao Império Romano e os romanos eram destacados, mais ou menos como um país hoje que seja uma potência e que tenha força sobre os outros. Então, somente em ser romano, ele já era superior, naturalmente falando. Além de ser um romano, ele era uma autoridade romana, porque ele tomava conta de 100 soldados. Eu tenho... Qual é? Onde eu me norteio aqui no horário? Só aqui mesmo? Tá. Aí tu faz sinal aí, tá? Qualquer coisa, glória a Deus, eu já sei que eu passei do horário. Então, contextualizando, era esse encontro. Uma autoridade romana ia encontrar um judeu. E ele estava lá diante de Jesus e diz que ele tinha um servo que precisava ser curado, e Jesus diz que vai à casa dele. E ele responde no versículo 8, Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Mas como assim? Ele é romano, naturalmente superior, ele é um centurião, uma autoridade, e ele diz para um judeu que ele não é digno de receber o judeu na casa dele. Tem alguma coisa aí fora do lugar, né? Lá no Rio de Janeiro a gente diz que algo de errado não está certo. Amém? E aí ele vai dizer, pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados à minha ordem e digo a esse, vai, e ele vai. E o outro, vem, e ele vem. Ao meu servo, faze isso, e ele o faz. Então, ele entendia de autoridade, ele entendia de posição. Diga comigo, posição.
ele está dizendo para Jesus, olha, eu tenho uma posição, e é muito bom a gente entender isso, aonde me dá uma autoridade de mandar pessoas ir e elas têm que ir. Mandá-las voltar, elas têm que voltar. Porque a posição que me foi dada me dá essa autoridade. Então eu entendo que se o Senhor é o príncipe, é o rei espiritual, os espíritos vão te obedecer. Diga que vai, ele vai. Diga que vem, ele vem. Se disser para ser curado, da minha casa meu servo vai ser. Porque eu entendo de autoridade. Mas além dele dizer que entendia de autoridade, ele estava o quê? Reconhecendo a autoridade que Jesus tinha. Agora pensa, ele era um romano. Ele não estava aqui no Verbo da Vida, não fez escola bíblica. Ele não conhecia exatamente o que os judeus falavam. Mas ele entendia de autoridade. E sobre o que ele entendia, ele gerou uma fé específica, que é o que a gente vai aprender hoje. Ouvindo isso, diga, admirou-se Jesus. Gente, a gente nem pode ter inveja do centurião, mas pensa só, Jesus admirado comigo. Jesus que ressuscitou mortos, Jesus curou enfermos, Jesus que fez leproso ficar curado, está admirado comigo. Aí ele diz, admirou-se Jesus e disse aos que seguiam, em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei uma fé como essa. Que fé é essa que Jesus viu? Será que Jesus está falando de tamanho de fé? Porque se Jesus estiver falando de tamanho de fé, ele está comparando a fé de centurião à fé de Maria. E não tem fé maior do que Maria que concebeu virgem. Amém? Maria concebeu virgem através de uma palavra. Ela recebeu a concepção do Filho de Deus através de uma palavra. Não tem fé maior do que essa. Né? Do nada, sem ter uma semente dentro dela, natural, ela creu que ela ia ser mãe. Então, Jesus não está falando de tamanho. Amém? Então, Jesus está falando de quê? De grandiosidade. Jesus estaria anulando a fé de Moisés, que abriu o Mar Vermelho. Mais grandioso do que isso? Alguém que abriu o Mar Vermelho com um pedaço de pau? Não, Jesus não está falando de grandiosidade. Mas que fé é essa que faz Jesus ficar tão admirado? Vamos ver o que Jesus explica sobre essa fé. Ele não está falando também de uma fé através do poder de Deus, porque senão ele estaria anulando a fé de João Batista, que ele disse que foi o maior profeta. Então ele não está falando de título ministerial, ele não está falando de tamanho de fé, ele não está falando de grandiosidade, consequência da fé. Afinal de contas, que fé é essa que surpreendeu Jesus? Bom, abre lá comigo em Lucas 4, versículo 28. Vou fazer um suspense com você. Mas parece estranho, né? Que depois de Maria, João Batista, Davi, depois de Moisés, Jesus se admire com uma fé que ele não tinha provado ainda no ser humano. Uma fé que ele não tinha reconhecido ainda. Nem entre o povo de Deus, porque ele está falando que Israel era o povo separado de Deus. Ele está comparando essa fé à fé dos patriarcas. Ele está comparando essa fé à fé de Noé, que ficou quase uma centena de anos construindo uma arca sem nenhuma informação náutica. Que fé é essa que fez Jesus ficar tão admirado? Lucas 4, a gente vai ver a primeira pregação de Jesus depois que entrou no ministério. Jesus, até 30 anos, não estava no ministério, porque no processo do judeu precisava de 30 anos para entrar no ministério. João Batista entrou primeiro, porque era 6 meses mais velho. Mas Jesus não, se sujeitou a João Batista, recebeu o batismo nas águas, recebeu o batismo do Espírito Santo, uma pomba veio, o Espírito veio como uma pomba sobre ele, disse, esse é meu filho amado em quem eu me comprazo. Jesus entrou, então foi fazer a prova no deserto, que para ser aprovado, a gente faz prova. Jesus foi para o deserto, 40 dias, foi tentado, voltou do deserto, habilitado, recebeu o diploma no deserto e veio fazer a sua primeira pregação. Quem aqui acha que Jesus falou sobre salvação? Quem aqui acha que Jesus falou sobre amor? Quem aqui acha que Jesus falou sobre cura? Nenhum dos 3 assuntos foi da primeira pregação de Jesus.
A primeira pregação de Jesus foi tão boa, tão boa, tão boa, tão popular que queriam jogar ele do abismo. Esse é o risco que eu estou correndo aqui hoje. Amém? Porque a primeira pregação de Jesus não foi sobre salvação. A primeira pregação no ministério, amém? Não foi sobre cura, não foi sobre prosperidade. Poxa, não. A primeira pregação de Jesus foi ele, após se apresentar, ele trata um tema que altera e justifica essa fé que assustou ele. Leia lá comigo. Lucas 4, versículo 28. Olha o que aconteceu depois da pregação dele sobre esse assunto. Todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira e, levantando-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o cimo do monte sobre o qual estava edificado, para de lá o precipitarem abaixo. Jesus, porém, passando por entre eles, se retirou. Então, você que pensa que a vida ministerial vai ter aplausos, melhor você olhar para Jesus. Amém? Primeira ministração de Jesus, o povo queria lançar ele do abismo. Com ira, com raiva. Mas o que afinal foi que Jesus pregou que esse povo ficou tão bravo? Bom, na primeira pregação, vamos subir um pouquinho. Lucas 4, Jesus está se apresentando como Messias. Lucas 4, versículo 18 diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade aos oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Então ele está se apresentando como o Messias, como o ungido. Esse texto que ele está lendo é um texto onde o profeta dizia como seria o Messias. Então, esse texto é mais ou menos o que você diz quando chega em casa e fala assim: pai, mãe, eu nasci de novo. Ué, que negócio é esse? Agora tu é crente, tu é melhor que eu? Pai, mãe, eu fui batizado no Espírito Santo. Que palhaçada é essa, garoto? Agora tu está dizendo que você recebe direto de Deus? Jesus está falando isso para aquele povo. E você vai viver isso também. Porque a partir de agora você vai dizer que tem o rei na barriga e vão te achar insuportável. Porque você agora tem o Espírito Santo dentro de você. Amém. E isso é soberba para o mundo. Você concorda comigo? Você que morava do lado da minha casa, que brincava comigo na rua, que eu via seu nariz escorrendo, agora vai dizer que o Espírito de Deus mora dentro de tu? E aquilo que tu fez no verão passado, que eu lembro? É mais ou menos o que Jesus está vivendo aqui. Aquele garoto que brincava lá no meio deles, ele está na terra dele. E ele está dizendo assim: olha, a partir de agora, porque o Espírito repousou sobre ele, ele está dizendo: eu sou o Messias. Eu sou o primeiro que vai falar essa frase com autoridade. E a gente sabe que depois dele, todos nós podemos dizer isso. Porque o Espírito do Senhor também repousou sobre você. Se você recebeu o batismo do Espírito Santo, se você nasceu de novo, ele está dentro de você. Mas se você recebeu o batismo do Espírito Santo, ele repousou sobre você. Para quê? Para fazer tudo aquilo que ele está falando. Para pregoar as boas novas, para libertar os cativos, para abrir os olhos do cego. Então Jesus está se apresentando. E ele vai dizer, tendo fechado o livro, versículo 20... devolveu o assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos dele. Eles tinham reconhecido Jesus como um pregador, como um mestre, mas daí a Messias já mudou um pouco. Então passou Jesus a dizer: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Aí acabou o negócio. Aí como é que esse cara está dizendo que é o Messias? Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios. Então eles perceberam que havia algo diferente de Jesus. Amém? Eles se maravilharam. Esse homem não é comum. Mas continua dizendo assim. E perguntavam: não é esse o filho de José? Ficaram maravilhados com a unção, mas lembraram da familiaridade. Não é esse o filho de José, que brincava com meus filhos na rua?
que corria na rua, se machucava, se ralava, chorava? Não é esse o filho de José, que acordava remelento, igual os meus filhos? Não é esse o filho de José? Disse-lhe Jesus: sem dúvida, citar-me-eis esse provérbio. Médico, cura a ti mesmo. Tudo o que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faze-o também aqui na sua terra. E prosseguiu: de fato, isso não é uma doutrina, mas uma lamentação. Vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Isso vale para hoje? Não. Isso era como ele se referiu ao judeu. O profeta, ele era um profeta que não estava sendo recebido na sua própria terra por conta de uma coisa chamada familiaridade. Familiaridade, ela faz você não reconhecer aquilo que é separado, aquilo que é ungido, aquilo que tem uma posição distinta. E aí ele vai dizer, na verdade, olha que doideira, né? A gente vai chegar a um bom lugar. Na verdade, vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias. É como se Jesus estivesse dizendo aqui, na verdade, tem gente aqui que já está 30 anos na igreja, mas não é a pessoa que Deus escolheu para fazer algo excepcional. Porque a gente não está falando de tempo de casa, a gente não está falando de diploma, a gente está falando de uma fé específica que carrega algo que a gente precisa aprender. Amém? E aí ele vai dizer, quando do céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra, e a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta de Sidom. Então Jesus está acessando aqui um tipo de fé que essa mulher, que não era de Israel, tinha, que as viúvas de Israel não tinham. A gente está falando primeiro de um centurião, que não era aliançado, e tinha um tipo de fé que admirou Jesus. Agora Jesus está num lugar onde ele era conhecido, e essas pessoas não tinham esse tipo de fé. E aí, a gente vai lá para a 1 Reis, a gente vai chegar num bom lugar, fica calmo. Eu quero dar um nó na sua cabeça primeiro, depois a gente desata o nó, amém? Vai lá para 1 Reis 17, para a gente entender de que fé é essa que Jesus está falando, amém? Tem um ingrediente nessa fé que faz com que essas pessoas tragam a admiração de Jesus, independente de ser aliançado. Agora, que é muito triste a gente ter aliança e ver o de fora receber o que a gente não está recebendo por causa da falta desse ingrediente. É muito triste. Você está na igreja, você dizima, você ora, você pertence à igreja, mas você não está tendo acesso a algo que o ímpio está tendo. Porque está desconsiderando um ingrediente que Jesus se admira com ele. 1 Reis 17 vai falar um pouco sobre isso. Então veio a palavra do Senhor dizendo a Elias, dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei uma mulher viúva que te dê comida. Então, Deus escolheu uma mulher que não era aliançada, que estava passando necessidade, porque a necessidade era geral, era um tempo de seca. Então, seca é crise, falta de plantio, falta de gado, é crise. Mas Deus tinha várias viúvas de Israel para poder abençoar. Mas escolheu uma desaliançada para ser abençoada. O que essa mulher tinha que as mulheres de Israel não tinham? Por que Deus associou a essa mulher fazer algo que era comum para alguém desaliançado, mas não era comum para o povo de Deus? Vamos descobrir. Então, ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse, traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-lo, ele a chamou e lhe disse, traze-me também um bocado de pão na sua mão. Porém, ela respondeu, tão certo como vive o Senhor, teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha nessa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho. Elias lhe disse, não tema, vá e faz o que disseste, mas primeiro
Vou contextualizar você. Você está na sua casa, só tem dois alimentos. Um para você e um para o seu filho. Você vai comer e depois acabou. Aí chega um ser humano e diz assim, não, fica tranquilo. Primeiro dá para mim. Tira da boca do seu filho, dá para mim. E depois a gente resolve o resto. Quantas mães a gente tem aqui? Só uma? 1, 2, 3, 4, 5. Seja sincera. Quantas tiraria da boca do filho para dar para esse homem? Não temas. Lembra que Jesus está admirado. Faze primeiro para mim um bolo pequeno e traze-me aqui fora. Depois fará para ti mesmo e para teu filho. Mas só tinha 2 medidas. Amém. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Olha que absurdo. Foi ela e fez, segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Então vamos lá. Deus achou uma mulher capaz de tirar a comida da boca do filho para honrar um profeta. Isso não é justo. Porque, afinal de contas, Deus não faz acepção de pessoas. Faz? Não. E por quê? Por que tinha que dar o primeiro para o profeta? Na sua casa, eu não sei se em Portugal é assim. Lá no Brasil, quando a gente canta parabéns, a primeira fatia de bolo representa muita coisa. Aqui é assim, não? Tem importância? A gente chama assim, olha, faz o aniversário, aí dá a fatia de bolo na mão da criança e fala assim, para quem é o primeiro pedaço de bolo? Ele vai dar para a pessoa mais representativa da vida dele. Eu, uma vez, dei para o meu cachorro. Mas vai dar para o pai, para a mãe, para alguém muito representativo. Esse primeiro pedaço de bolo significa a pessoa mais representativa, que ele mais reconhece. E os pais e as mães, às vezes a gente dá 2 fatias para ele poder dar para o pai e a mãe e não dar encrenca. Porque tem uma representatividade na primeira fatia do bolo, que não é a melhor. Porque a melhor é o recheio, lá no final. No finalzinho. Quem corta bolo sabe, né? Que o melhor é lá no miolo, que está bem recheado. Que a ponta é mais seca. Mas tem uma representatividade. Quando alguém escreve um livro e pega o primeiro livro e dá para você, você se sente como? Reconhecido? Quando alguém, numa plateia de teatro, separa a primeira fileira para algumas pessoas, você considera que essas pessoas estão sendo o quê? Reconhecidas? Então, me diz uma coisa, na primeira fatia, na primeira fileira, no primeiro livro, tem um ingrediente, se chama o quê? Honra. Quando eu honro, eu digo que eu reconheço a posição que aquela pessoa ocupa na minha vida. Então, honra é um reconhecimento à posição, não necessariamente à pessoa. E a nossa cabeça faz... Mas se a pessoa não merecer? E se eu conheço bem a pessoa e sei que às vezes ele vacila? Vamos supor que você é vizinho de um juiz. E você entrou num tribunal. Você brincou com esse juiz. Esse juiz já roubou o seu caderno. Esse juiz brigava com você na rua. Quando você entrar no tribunal, você vai falar, oi chapa, ou vai falar, excelentíssimo? Por quê? Você brincou com ele. Você conhece ele. Era o Zezinho, filho da Dona Maria. Por que você vai chamar ele de excelentíssimo? Por causa da posição que ele ocupa. Então, o que nós vamos ver de ingrediente no centurião, ele reconheceu a posição espiritual que Jesus ocupava. O que aconteceu com aquele povo de Nazaré? Não reconheceu a posição que Jesus ocupava. O que aconteceu com a viúva de Sarepta?
ela reconheceu a posição espiritual que o profeta ocupava. Ela não conhecia o caráter dele, ela não conhecia a integridade dele, ela nem sabia se ele era digno ou não, mas ela reconheceu a posição. Pastor, mas isso é acepção de pessoa? Não, de posição. Porque na vida as pessoas vão ter posição, porque quem criou essa história de hierarquia foi Deus. E deixa eu contar uma coisa para você, no céu tem hierarquia, na terra tem hierarquia, no inferno tem hierarquia. Então não tem para onde você escapar. Diga, puxa vida. O que tinha nessa fé do centurião que não havia no povo de Israel? Diga comigo, honra. O ingrediente da honra. Mas, pastor, isso não é justo. E se o pastor não for correto? Vou te ajudar. Ana queria ter um filho. E Ana sofria pressão da concubina do marido, debochando dela que ela não dava filhos. Ela sofria com isso. E Ana vai ao templo e lá ela encontra Eli, que era um sacerdote indigno. Se você não conhece a história de Eli, Eli não educava os filhos, e os filhos comiam da gordura do Senhor, porque a gordura era consagrada ao Senhor. Os filhos se prostituíam dentro do templo, faziam sexo indevido dentro do templo. Ele era digno? Eli tinha como abençoar Ana? Mas me diz uma coisa, como é que Ana conseguiu o filho dela? Quem sabe? Através de uma palavra de Eli. Mas Eli, indigno, perdeu os dois dele. Os dois dele morreram. Porque posição de autoridade resolve direto com Deus. Não precisa se meter, fica tranquilo, porque quanto mais alta a posição, maior é o crivo. Eli perdeu os dois filhos, morreu e perdeu a arca. Mas o filho de Ana veio através de Eli. Mas por quê? Por causa da posição que ele ocupava. Ele era o sacerdote. E aí, eu quero explicar para você uma coisa. Posição é lugar de acesso. Para si mesmo? Não, para o outro. Então, o profeta é alguém que tem acesso a algo que a posição dele permite, independente do caráter dele. Porque o caráter dele, ele vai acertar com o Senhor. Tem profeta que vai chegar aqui, que vai curar, abençoar, vai dar uma palavra, você prospera e a vida dele é uma miséria. Conheço vários. Porque caráter é uma coisa que é fruto do Espírito e dom é outra. Dom Deus deu para uma mula falar. Agora, por que a posição é diferente? Vou te explicar. Vem cá, Gui. Pastor Guilherme. Vem aqui você. Vem você aqui em cima. Amém? Fica aqui. Não, você então vem aqui para cima. Pronto. E eu vou ficar... Vem mais um aqui. Você pode me ajudar aqui? Aqui embaixo. Você pode sentar aqui no degrau, por favor? A Bíblia fala, em Mateus 10, que quando eu honro o profeta, aqui vai ser o profeta. Hoje eu vou... Pastor Guilherme não vai ser o profeta hoje, não. Hoje o profeta vai ser Alan, certo? Então vamos supor que aqui é o profeta, aqui é o justo e aqui é o pequenino lá de Mateus 10, certo? A Bíblia diz, se você quiser lá conferir, que quem honra o profeta recebe o galardão de quem? Do profeta. Quem honra o justo? Galardão do justo. E quem cuida, não é honra, cuida do pequenino, não perde o seu galardão. Ok? Então, esse recebeu um galardão, esse recebeu um galardão para cuidar do pequenino. Quem honra esse, tem acesso à honra dele. Quem honra esse, tem acesso à honra dele. E quem cuida desse, não perde o acesso. Amém? Se esse que foi levantado para ser justo, não cuida desse, desce. Perdeu o galardão. Porque esse aqui é para ser cuidado, não é para ser honrado. Sobe de volta. Amém? Vamos supor que eu sou um justo. Eu estou na mesma esfera dele.
Atrás da gente aqui tem uma biblioteca, tá bom? Muitos livros. Os melhores livros, mais caros, estão lá em cima. Os livros comuns estão aqui embaixo. Então, eu preciso acessar um livro lá de cima. O pequenino acessa? O justo. Quem acessa o livro lá de cima? Ah, então, o galardão lá de cima, quem acessa é quem está na posição mais alta. Mas se ele não tiver um bom caráter? E se eu não gostar dele? E se eu não achar ele simpático? Não interessa. Interessa a posição que ele está. Por quê? Estica o braço aí, Alan. Pronto, eu não consigo acessar lá. Mas o Alan pega o livro que eu quero. Então eu honro o Alan. Alan, por favor, pega o livro de cima. Obrigado, Alan. O Alan tem acesso a um livro que eu não tenho. Por isso que eu recebo o galardão que está sobre a posição dele. E aqui o justo. O justo é esquerda para a direita. A gente está no mesmo nível, só que como ele está aqui, eu não alcanço ali. Pega o livro ali para mim, por favor, obrigado. Que é esse aqui, ó, toma. É o mesmo galardão. Está no mesmo nível. Esse aqui é o mais difícil de todos, tá? A gente tem facilidade de cuidar do pequenino e de honrar o profeta. Mas o justo, que é igual a gente tem tendência a desonrar. Mas corre o risco de você perder. Porque sobre a minha vida tem algo, sobre a do Guilherme tem algo, sobre a sua tem algo. Que não está na minha. E se eu não honrar você, eu perco uma bênção que está sobre a sua vida, que Deus confiou a você. Então eu preciso honrar o justo para ter acesso a coisas do meu nível, mas que eu não tenho. E o pequenino, eu tenho que cuidar. Porque se eu não cuido dele, Deus me deu um galardão, confiou a mim algo e eu não fiz, eu sou rebaixado. Então quem honra o profeta, o galardão do profeta. Quem honra o justo, o galardão do justo. E quem cuida do pequenino, não perde o galardão. Amém? Ficou fácil entender? Então, a posição de Eli, que não era digno, acessou o filho que Ana queria, porque Ana era uma pequenina. Mas ele merecia? Não, tanto que ele perdeu os dele. Mas Deus usou quem para entregar o filho que ela queria? Quem tinha mais acesso. Ele chega lá, diz que ela está bêbada, humilha ela, e porque ela não é a mulher de 2024, ela não roda o dedo, não se ofende, ela se sujeita pela posição e diz, meu senhor, eu não estou bêbado, eu só queria um filho. E ele vira, porque ele tem acesso, mesmo sem ser digno, e diz para ela, você vai ter o seu filho. E ela engravida. Pela dignidade dele, pelo caráter dele, pela posição. E a nossa cabeça faz assim, dá uma salva de palmas aqui para a Trindade. Obrigado, querido. Então, quando a gente entende isso, volta lá para o centurião, a gente vai entender que centurião reconheceu a posição de Jesus e que essa mulher reconhece a posição de Jesus. E Jesus continua falando e começa agora a falar de Naamã. E aí Jesus vai dizer sobre Naamã, que era também um desaliançado, que recebeu a cura de leproso, que vários leprosos de Israel não conseguiram. Naamã foi até tentado a desonrar, mas Naamã foi um homem justo, independente de ser aliançado, que saiu da sua terra porque ouviu falar de um profeta, foi até aquela terra, mas foi recebido pelo enviado. Quase que ele perde a bênção. Porque se você não entende que o enviado da autoridade tem autoridade para te entregar, você pode perder a bênção. Porque Jesus diz, desse texto de Mateus, Jesus antes está falando sobre o quê? Aquele que me recebe, recebe ao que me enviou. E aquele que recebe ao que eu enviei, recebe a mim. Então, a gente precisa entender que, às vezes, é melhor ser o garçom do presidente que o dono do restaurante. Porque o garçom do presidente representa o presidente, o dono do restaurante representa a si mesmo. Então, quando alguém é enviado, eu não dou a honra do enviado, eu dou a honra daquele que enviou. Amém. Quando você receber alguém, você busca saber de onde quem enviou. Porque se você está recebendo um motorista do presidente, a honra do motorista é a honra que se daria ao presidente. Porque ele é um enviado e a gente honra por quem enviou. Então, quando nós reconhecemos a posição, nós não reconhecemos a pessoa, mas aquele que o enviou.
Então, nos 5 dons ministeriais, eu vou ter profeta com a vida desajustada, eu vou ter mestre soberbo, eu vou ter pastor que às vezes é confuso, eu vou ter evangelista que salva o mundo e perde a casa, eu vou ter de tudo, porque dom é dom. Ele vai se acertar com Deus. E a posição? Eu honro. Por que eu honro a posição? Porque eu honro o que enviou, não o enviado. Amém? Então, se o Alan vem em nome de pastor Guilherme e diz, pastor Calxande, o pastor Guilherme me pediu para o senhor mandar o roteiro de hoje. Eu vou responder a ele? Não, eu vou responder ao pastor Guilherme, reconhecendo que se ele veio em nome do pastor Guilherme, ele precisa receber a honra do pastor Guilherme. Porque não é ele eu mal conheço, mas eu conheço aquele que o enviou. Amém? Então, quando nós entendemos a posição e a honra, a gente entende que a gente recebe do que enviou. Eli era um sacerdote indigno, mas ele foi levantado pelo Senhor. Por isso que Davi não se atrevia a matar Saul. Saul era indigno, mas foi ungido pelo Senhor. Por isso que Saul se revolta quando matam Absalão, porque Absalão era indigno, mas ele era filho de Davi, filho do rei. Tinha uma posição. E a gente precisa, porque a cultura moderna diz para a gente, desconsiderar a posição que a pessoa ocupa. E aí se não reconhece a posição dos mais velhos, não reconhece a posição das autoridades, fala de autoridades como se falasse de um conhecido qualquer. Talvez eu não goste do presidente do meu país, mas eu preciso reconhecer a posição que ele ocupa. Eu não posso me referir ao presidente do meu país sem honra, independente de não concordar com ele, por conta da posição, não da pessoa. Então, o que Jesus, voltando lá para o início, o que havia nessa fé desse centurião que fez Jesus falar, que coisa extraordinária. Diga comigo, uma fé associada à honra. Fez com que Jesus se admirasse. Fez com que Jesus realizasse completamente a vontade desse homem, mandando somente uma palavra. Ele teve galardão completo, recebeu tudo o que ele queria. Por quê? Porque ele reconheceu quem Jesus era em sua posição. Ele reconheceu que Jesus era o Messias. Ele não reconheceu que Jesus era um judeu abaixo dele. Ele não reconheceu que Jesus não era um soldado, mas ele reconheceu que Jesus era o Messias. Ele reconheceu a posição de Jesus. Vamos voltar lá para o povo querendo jogar Jesus no abismo? Lucas 4 de novo. Ele vai dizer, havia também muitos leprosos em Israel no dia do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o Ciro. Segundo a Reis 5, vai contar a história de Naamã. Você lê com calma em casa para a gente ganhar tempo. Mas Naamã era leproso, saiu da sua terra porque reconheceu a posição do profeta. Quando chegou lá, quem não queria ser recebido pelo profeta, mas o profeta não veio e mandou o moço dele. E quando mandou o moço dele, que era o subalterno dele, Naamã questiona, eu vim aqui ver o profeta, e vem o enviado dele, e quase que ele perde a bênção. Aí o moço de Naamã, o subalterno de Naamã, diz para ele, mas não seria a mesma coisa se o profeta dissesse? Porque era para dar 7 mergulhos lá no rio. E ele diz, mas o rio que eu tenho é melhor do que esse. Aí ele faz uma pergunta que eu amo. Tem dificuldade de obedecer? Não é só fazer. 7 pulinhos no rio. Se mandasse uma coisa complicada, não ia fazer? Né? Subir a escadaria de um monumento de joelho, carregar uma cruz durante 200 quilômetros, não ia fazer? Mandou dar 7 pulinhos na água. O senhor já está aqui, já viajou. Não veio o profeta, mas veio o enviado dele. Se fosse difícil, não ia fazer? Por que faz o que é fácil? Pergunta aí para você. Se fosse difícil, eu não ia fazer? Por que não faço o que é fácil? Gente, o pastor pediu para chegar meia hora antes nesse domingo. Ah, mas, pô, domingo tem que tomar café cedo, tem que arrumar as crianças. Se fosse difícil, não ia fazer? Faz o que é fácil, criatura. Em nome de Jesus. Trabalho que vai dar, discutir, questionar.
né? Às vezes pedir uma coisa, o marido não consegue fechar a bendita gaveta. Todo dia passa, a gaveta está aberta. Mas quanto tempo gasta para fechar uma gaveta? 2 segundos. Fecha a gaveta. Se fosse difícil, não ia fazer. Faz o que é fácil. Não é tão simples. Não, mas eu vou reclamar, vou falar com a mãe dele, vou falar com isso. Vou fazer terapia de casal, porque ele não fecha a gaveta. Gente, vai lá e fecha a gaveta. É tão simples. 2 segundos por dia vai poupar tanta discussão, porque cada um tem seus limites. E aí ele pergunta, se fosse difícil, você não ia fazer, Naamã? Aí Naamã cai a ficha, graças a Deus, e ele vai lá dar os 7 pulinhos e fica sarado. Porque é simples. Porque Deus é simples. Se a gente entender que o enviado representa quem enviou e não o próprio caráter, fechou. Porque o enviado depois deu o golpe. O enviado foi safado. Safado é tudo bem aqui? Tá. Desculpa. Gente, se tiver alguma coisa que eu falar desajustado, grita glória a Deus aí que eu sei que eu estou errado. Mas o safado depois, o enviado, tentou tirar dinheiro de Naamã. Não era digno. Mas ele não recebeu a bênção, por quê? Porque quem enviou foi o profeta. O enviado não carrega o dom, ele carrega só a honra. Então, entende isso. Se Naamã olha para esse cara que pega dinheiro e fala assim, também não acredito agora. O cara acabou de me abençoar e está querendo dinheiro. Por isso que eu não gosto dessa igreja. Por isso que eu não gosto desse pastor. Por isso que eu vou brigar com Deus. Como é que ele levanta o cara que me pega dinheiro? Rapaz, o moço se acertou com Deus. E Naamã saiu com a bênção dele. Amém. Deixa Deus resolver essa parte. Amém? Então, reconheceu a posição, a honra. E Jesus está contando lá para os judeus que tem uma mulher em Sarepta sem aliança e tem um outro Naamã sem aliança que recebeu o que eles não receberam. O que faltava nesses judeus para receber? Vamos descobrir aqui. Aí ele conta sobre Naamã, que você vai ler em casa. E aí depois ele continua em Lucas 4, que a gente está, não é isso? Glória a Deus. Lucas 4 ele vai continuar falando, ele já falou sobre Naamã, ele já falou sobre... Cadê? Ele vai falar agora que todos ficaram com ira, etc. Aí depois a gente vai ler em outro texto que Jesus ali não conseguiu fazer nenhum milagre. Abre lá comigo, por favor, em Marcos 6, que está falando sobre o mesmo episódio. Marcos 6, versículo 1. Tendo partido dali, Jesus foi para a sua terra e seus discípulos acompanharam. Lembra que ele estava em Nazaré? Chegando ao sábado, passou a ensinar na sinagoga e muitos ouviram e maravilharam, dizendo, de onde vêm essas coisas? Que sabedoria é essa que foi lhe dada? E como faz tais maravilhas por sua mão? O mesmo texto, tá bom? E aí diz assim, não é esse o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não vive aqui entre nós as suas irmãs? E escandalizaram-se nele. Jesus, porém, lhe disse, mesmo texto, não há profeta sem honra, senão na sua casa, entre os seus parentes e na sua casa. Versículo 5, diz que Jesus não pôde fazer ali nenhum milagre. Mas Jesus não é Deus, Deus não pode todas as coisas? Como é que Jesus não pôde fazer? O que impediu Jesus de fazer o milagre? Diga comigo, familiaridade. Desonra. O que é honra? É entender o valor de alguém que foi separado ou destacado. É entender o valor daquele que não é comum. E o que é desonra? Tratar como comum aquele que tem um valor reservado. Então, quando eu trato os meus pais em desonra, eu considero os meus pais comuns. E meus pais não são comuns, porque Deus só me deu um pai e uma mãe. Eles têm um lugar de honra. E se eles não merecem, a posição é deles. Por isso que a Bíblia diz que é para honrar pai e mãe para viver muito. Mas meu pai, o senhor não conhece meu pai. O senhor não sabe quem é meu pai. Lembra que não é sobre o caráter, é sobre a posição? Eu honro a posição de pai e mãe, que só tem um. Seu pai espiritual só tem um. Você pode ter muitos mentores, que Paulo diz, muitos professores, mas pai espiritual que gerou você ou o seu ministério, um que você vai ter. E eu honro o quê? Essa posição. Mas esse pai espiritual me decepcionou. Problema dele com Deus. Porque a posição dele não vai ser mexida. Amém. Não, mas agora eu fiz a escola bíblica Verbo da Vida. Eu sei mais do que o meu pastor que foi meu pai espiritual. Tudo bem.
mas ele continua na posição dele de pai espiritual. Baixa a tua bola, engole a sua palavra da fé e honra ele. Amém? Por quê? Porque eu preciso honrar a posição. Tá claro até aqui para vocês? Eu sei que mexe com a cabeça. E eu quero começar encerrando com você e dizendo aqui que o Espírito Santo já me disse que Jesus não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. Admirou-se Jesus agora da incredulidade deles, ou seja, o oposto do centurião. Você quer ser admirado por quê? Pela incredulidade ou por uma fé associada à honra? Então, uma fé que não está associada à honra, uma fé associada à desonra, Jesus considera incredulidade. Deixa eu te dizer, mesmo que ele queira, ele não pode realizar na sua vida o que você precisa. Vale a pena a gente, lá no Brasil eu falo engolir sapo, aqui como é que pode ser, vocês entendem engolir sapo? Engolir algo que você não quer, levar um desaforo para casa, aturar uma coisa que você não queria aturar, vale a pena engolir sapo e receber a bênção completa. Do que por uma reação momentânea, a gente abrir mão da honra, daquilo que Deus tem para nós. Então, fechando esse assunto, nós falamos sobre honra e sobre desonra. O que é honra? Honra é reconhecer a posição e o valor daquilo que Deus diz que não é comum. E o que é desonra? Tratar como comum aquilo que é separado. Vou dar um exemplo da minha igreja, amém? Eu não sei como vocês vivem aqui, mas meu nome é Cláudio Alexandre, mas eu prefiro ser chamado de Calxante. Cláudio tem muitos, Calxante só tem eu. Amém? Não tem problema, é o meu apelido. Mas dentro da igreja, o meu apelido, ele é precedido por Pastor Calxante. Alcunha, apelido? Alcunha. Ah, tá bom. Então, Alcunha. É Calxante, a mistura de Cláudio, Alexandre, sacudiu, virou Calxante. Só que Calxante, quem me chama, quando eu era criança, é quem tem muita intimidade comigo. Então, me chama só de Calxante. Quem me conheceu já como pastor é Pastor Calxante. Por quê? Porque eu tenho uma posição. O Calxante é de alguém muito íntimo, que não é o caso de quem me conheceu agora. É um apelido, é uma alcunha da infância. Então, às vezes, chega um ou outro desavisado e fala, e aí, Calxante? Aí eu olho e falo, desde quando que eu te conheço? Desde criança? Porque já me conheceu como Pastor Calxante. Eu faço questão do título da minha vida? Não faço. Mas isso conota que ele está tirando o meu título. E ele está me botando no lugar comum. Eu lá no Brasil, amém? Detesto ser chamado de pastorzão por ovelha minha. Porque pastorzão é o pastor de alguém. Fala aí, pastorzão. Pastor de alguém. Agora, eu não sou pastor para minha ovelha, eu sou pastor dela. Então, é meu pastor. Por quê? Porque isso evita familiaridade. Porque tem dia que eu vou estar no púlpito de blazer fazendo a ceia. E você vai reconhecer minha autoridade. Mas tem dia que vai chegar na igreja, eu posso estar de bermuda e camiseta fazendo uma obra. Eu perdi a minha posição por causa disso? Não. Mas e se eu falei um dia feio com a pessoa viu que eu tenho um defeito muito grave, eu quase não tenho, só uns 84. Aí a pessoa descobriu um dos 84 defeitos claros. E aí, por conta disso, ela desonra. Vai mudar minha vida? Em nada. Agora a dela, ela perde o acesso. Porque eu tenho uma posição que quando ela me desonra, ela pega o acesso àquilo que Deus pode, através de mim, fazer. Então, cuidado com familiaridade. Cuidado com excesso de intimidade com alguém que tem uma posição diferente da sua. Ah, mas então quem está na posição é inatingível? Não, pelo contrário. Nós estamos no Ministério Verbo da Vida, onde o pastor Bang ensinou que Jesus andava no meio do povo. Eu acho que raramente você vai entrar numa igreja Verbo da Vida que o pastor não esteja no meio do povo. Porque a gente é ensinado assim. Pastor tem que ter cheiro de ovelha, dizia o pastor Bang. Mas isso não pode virar familiaridade para que não aconteça como Nazaré fez com Jesus. A familiaridade não permitiu que Jesus fizesse o que ele queria, porque ele acabou de dizer que ele foi ungido para curar. E por que ele não curou? Porque não pôde. Não pôde por quê? Por causa da desonra.
E por que o centurião recebeu o que queria? Por causa da honra. E por que Ana recebeu o filho que queria de um sacerdote indigno? Por causa da honra. Então, sementes de honra me dão frutos de honra. Amém. Sementes de desonra me tiram a bênção que eu poderia receber. Então, que fé é essa que esse centurião tinha? Uma fé associada à honra, que independe da minha aliança. Independia dele ter aliança. Óbvio que a sua aliança promove coisas que o ímpio nunca vai ter. Amém? Porque a Bíblia deixa bem claro em Malaquias que Deus faz separação entre o que serve e o que não serve. Você hoje é filho, né? Nem servo. Somente, né? Você é um filho servo, mas você hoje é filho. Óbvio que tem diferenciação da sua aliança. Porém, há benefícios de princípios de Deus que independem da nossa aliança. Tudo que sobe vai cair, independente de você ser crente ou ímpio. Tudo que semeia vai colher, independente de ser crente ou ímpio. Amém? Princípios são princípios. Não são instruções, são princípios. E qual é um princípio que Jesus nos ensinou ali? Uma fé associada à honra vai ter todo o galardão que desejou. Amém? Você pode ficar de pé. Ministério que Busca pode me ajudar? Glória a Deus. Eu sei que a sua cabeça pode estar fazendo... A minha ficou assim, desse jeito. Eu julguei, pensei... Mas qual é a vantagem do ministro quando ele está viajando? Ele fala e depois o pastor que resolva. Depois você marca gabinete, tira a dúvida. Agora, tudo que eu falei para você está no mesmo livro. Um livro que foi escrito por 40 pessoas diferentes, de 40 culturas diferentes, de 40 tempos diferentes, todos inspirados pelo Espírito Santo. Eu não estou pregando um livro que uma pessoa escreveu. São 40 pessoas diferentes falando a mesma coisa, em tempos diferentes, diferença de séculos, falando a mesma coisa que não se contradiz. Então, está na dúvida? Vai para a palavra. Amém? Jesus está dizendo, quem é esse que associa... Eu não pude curar, porque teve desonra nesse lugar. Não seja você o da desonra. Mas, pastor, ele não merece. Amém. Perdão não fala de merecimento. Batismo do Espírito Santo não fala de merecimento. Honrar pai e mãe não fala de merecimento. Amor não fala de merecimento. Quer ter razão? Abre mão das bênçãos. Porque na Bíblia não tem nenhum texto que fala que a sua razão te dá garantia de nada. Mas vai dizer que obedecer os princípios te garante que a bênção se multiplique na sua vida. Amém? Feche seus olhos, ergue a sua mão. Eu quero declarar sobre a sua vida algo. Pai, obrigado, Senhor, por um coração aberto e distinto a receber as tuas instruções e a tua palavra. Eu declaro em nome de Jesus, Pai, que nenhuma semente hoje plantada no solo do coração dele será roubada. Obrigado, Pai, porque essa é uma palavra de promoção. Promoção. O Senhor está preparando pessoas para serem promovidas. E promoção precisa ter uma fé associada à honra. Não só dentro do universo cristão, mas também diante dos homens. Porque a tua palavra nos diz que para nos enchermos do Espírito, precisamos nos sujeitar na sociedade. E eu creio em nome de Jesus, em sabedoria vendo do alto, para que cada um deles possa discernir a posição espiritual que cada um ocupa na sua vida, para que cada um possa discernir que a posição é lugar de acesso e que não seja interrompido o acesso por conta de desonra. Eu declaro em nome de Jesus olhos espirituais abertos. Eu declaro famílias que vão entender que aquilo que Deus confiou a elas não pode ser roubado. Eu declaro em nome de Jesus, Pai, graça, favor, virtude, conhecimento, sabedoria, longevidade, colheitas de uma fé associada à honra. Obrigado, Pai, porque o coração deles está sendo ajustado e aquilo que ainda estava retido, Satanás vai ter que tirar a mão ainda hoje. Em nome de Jesus, eu declaro que se havia algum lugar de desonra no coração deles, hoje está sendo ajustado. Satanás não tem mais legalidade para prender
derramar sobre ele. Eu declaro em nome de Jesus um coração ajustado, reconhecendo que fé associada à honra permite, libera aquilo que o Senhor tem para entregar. Obrigado, Pai, porque não é da nossa conta o juízo daquele que o Senhor levantou. Obrigado porque o Senhor levanta e o Senhor julga. Nós queremos reconhecer a posição de acesso e receber dos homens que o Senhor vai levantar, homens e mulheres, para nos entregar o galardão que só eles tocam. Eu creio em nome de Jesus, Pai. Coloco diante do Senhor a vida do apóstolo Guto, a vida da Suelen. Obrigado, Pai, porque eles são local de acesso para a nossa vida. Obrigado, Pai, pela supervisão aqui da Europa, a vida da Marina, do pastor Gleison, porque eles são lugar de acesso em nossas vidas, Pai. Obrigado, Pai, pela posição do pastor Guilherme, pela posição da Tânia, porque para essa igreja local, eles são lugar de acesso. Obrigado, Pai, pela minha supervisão no Rio de Janeiro, pastor Edmilson, a Aurinha, porque na minha vida eles são lugar de acesso. E eu creio em nome de Jesus, Pai, no nosso trabalho, os nossos patrões, as nossas autoridades, independente do caráter deles, eles são lugares de acesso e eles serão honrados pela nossa vida. Eu declaro em nome de Jesus, Pai, que nenhum filho teu vai ser como as viúvas de Israel. Nenhum filho teu serão como os leprosos de Israel, que não receberam aquilo que era teu, porque desonraram as autoridades e as posições. Pelo contrário, Pai, eu declaro que nós vamos acessar todas as bênçãos, sem medida, por conta da honra da posição. A tua palavra diz para trazermos os dízimos da casa do tesouro, para que o Senhor derrame sobre a nossa vida bênçãos sem medida. Obrigado, Pai, nós vamos honrar as primícias da nossa renda, para que nós possamos acessar bênçãos sem medida. Mas e se quem administra esse recurso não administra bem? É Ele com o Senhor, porque nós não vamos abrir mão do lugar do acesso. Obrigado, Pai, porque nós vamos receber sim a nossa cura, a restauração da nossa família, a promoção do nosso trabalho, a provisão sem medida, longevidade, saúde divina, porque vamos honrar nossos pais e nossas mães. Ei, Pai, obrigado, Senhor, porque hoje está sendo derramado nesse lugar a consciência de honra, a consciência de honra, a consciência da posição. E eu creio em nome de Jesus que aqueles que foram levantados para cuidar dos pequeninos não vão abrir mão dessa posição. Obrigado, Pai, porque essa será uma igreja conhecida por cuidar dos fracos, por cuidar dos pobres, das viúvas, dos órfãos. Obrigado, Pai, porque os pequeninos serão cuidados nesse lugar, para que ninguém perca a sua posição de acesso. Eu creio em nome de Jesus, Pai. Graça, favor e virtude sobre essa igreja. A tua unção sendo derramada agora, despedaçando todo o jugo e tudo aquilo que estava se tornando familiaridade. Nós repreendemos em nome de Jesus. Eu declaro em nome de Jesus, Pai. Familiaridade não haverá em nosso meio para não gerar desonra. Nós vamos ser família, mas vamos entender a posição de cada um. Eu creio na graça, favor e virtude sobre a nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Obrigado por mulheres conscientes que Deus levantou seus maridos como cabeça da sua casa e eles devem ser honrados na frente dos seus filhos. Obrigado por maridos que vão entender que as mulheres são as abençoadoras que lhes deram seus filhos e nunca vão inverter a ordem de colocar os filhos na frente da esposa. Eu creio em nome de Jesus em homens que vão compreender que as suas mulheres são filhas do mesmo Deus e que precisam cuidar dela como um vaso mais frágil, porque esse é o lugar de honra daquele que está casado com uma filha do Altíssimo. Obrigado, Pai, porque essa honra vai estar na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa faculdade, porque nós vamos entender que um professor numa sala de aula, ele tem lugar
lugar de honra. Nós seremos aqueles que seremos reconhecidos por aqueles que espantaram Jesus, porque fomos além da expectativa e usamos e utilizamos de uma fé associada à honra, em nome de Jesus. Você está pronto para prosperar? Você está pronto para receber bênção sem medida? Você está pronto? Se você está pronto, diga: eu vou receber tudo aquilo que Deus tem para minha vida. Eu não vou abrir mão de receber algo por conta do enviado, mas eu vou